Freud chama de pulsão de morte, que quando a gente busca o prazer, e em busca de coisas que trazem uma destruição para você, para os outros. Assim, eu vou saciar um desejo aqui que eu tenho, eu quero esse pedaço de terra. E nesse pedaço de terra, para me conquistar e conseguir, eu preciso matar umas pessoas. É mais ou menos isso. Aí os fins justificam os meios. É o que sempre ocorreu na humanidade. Aí vão falar que as coisas estão cada vez, as religiões vão falar que é cada vez pior. A religião cristã diz que é o apocalipse, né? E o fim dos tempos. Só que se você parar para analisar, você vai ver que existiu imperadores, existiu pessoas que destruíram um povoado inteiro, genocídio, abuso. Quer ver uma coisa? A questão do estupro, do abuso, era usado como arma de guerra. Toda vez que tinha uma guerra, as mulheres elas eram abusadas. As crianças também. Além de virar escrava, poderia ser morta, mas a maioria virava escrava. Há pouco tempo atrás, aconteceu isso entre o Japão e a Coreia do Sul. O Japão ele invadiu a Coreia do Sul, obrigou o povo a falar japonês, pegou as meninas, as moças, e fizeram de reféns e abusavam delas. E até hoje, até onde eu sei, o Japão não pediu perdão. Tem homenagem dessas mulheres na Coreia do Sul, né, na Coreia do Norte, se eu não me engano, também, né, que separou depois. Mas sempre teve isso. É tanto que na Bíblia não fala, ai das grávidas, ai das mulheres, porque ia chegar tempos de guerras e tudo, né? Que não dava tempo das mulheres correr, as mulheres grávidas, quando a gente está grávida, a gente corre, tudo é muito difícil de respirar, a barriga fica pesada, tudo dói dentro da gente. Então, isso sempre aconteceu, né? Você vai ver a história dos povos nórdicos, os vikings, por exemplo, as mulheres lutando em batalha, algumas até dando à luz numa guerra. O ser humano ele sempre buscou a destruição. Isso tudo por causa de território, de petróleo, de pedras preciosas, de escravos, né? O ser humano sempre subjugou o outro através da escravidão, através da violência física, violência de gênero, porque muitas vezes as mulheres eram tratadas como mercadoria, como um ser inferior, que não tem inteligência. Porém, a mulher tá para provar que ela é inteligente, porque toda a vida nós tivemos professoras mulheres. Teve uma época que ser professor era uma profissão só de homem e passou a ser de mulheres, né? A mulher ela tem o dom de ensinar, ela tem o dom de falar bem, ela tem o dom de inteligência, sim. A mulher não vai para a guerra, não vai para a guerra. Vai lá na China para você ver se a mulher não vai para a guerra. Lá na China, tanto homem quanto mulher tem que se alistar no exército. Então, assim, isso não é mais desculpa. Mesmo que a mulher não fosse para a guerra, elas teriam que passar pelo processo de ajudar os feridos, né, os ferimentos, as crianças, as pessoas que restaram, que sobreviveram na guerra, sobraram as mulheres e as crianças. Elas foram responsáveis, né? Se eu não me engano, até na Alemanha, por aí, elas foram responsáveis por cuidar das crianças, cuidar delas, entendeu? Enquanto não tinha marido, não tinha homem. São tantas questões. Primeiro que as questões das mulheres melhorou de um tempo para cá, porque a mulher pode votar, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela pode optar por não ter filhos, porque antes o homem controlava quantos filhos que a mulher tinha que ter. A maioria das mulheres morriam no parto, maioria das mulheres, elas acabavam ficando doentes e morrendo logo depois que tinha a criança, porque não tinha essa coisa da vacina que tem hoje,
Então, assim, hoje tem a questão da cesárea, que é uma coisa que muita gente tem preconceito. Fala bem assim, ah, mas tem que ter parto normal. E a mulher tem que optar pelo parto normal. Eu sou a favor do seguinte: cada um sabe até onde aguenta. Então, é isso quem deve escolher é a mulher. A mulher tem que escolher se ela vai ter filho ou não, não é o homem que tem que escolher. Por quê? Porque quem vai parir, quem vai carregar a criança é ela. Quem vai correr o risco de morrer é ela, porque tem mulheres que morrem. Por isso que o nome é gravidez, porque é uma coisa grave, sabe? Você tá ali com a criança crescendo dentro de você, pegando todos os seus nutrientes, você correndo o risco de ficar com anemia, ficar com perca de cálcio, tantas outras vitaminas que o bebê, dentro do seu ventre, ele vai crescendo, ele vai pegando suas vitaminas, por isso que a mulher ela tem que repor vitamina. Cai cabelo, é coisa hormonal, é tanto trem. Então, assim, é tudo muito dolorido. Dói para fazer filho, dói para parir um filho, dói para se recuperar do parto. Além, é tanta dor que a gente passa. Então, quem tem o direito de ter filho ou não é a mulher. E eu vejo um monte de homem falando que, eu quero casar e ter 3 filhos, 4 filhos, não sei o quê. E nem pergunta para a mulher se ela quer isso. Agora, se tem mulher que fala, eu quero ser mãe, eu quero ter 3, eu quero ter 4, eu quero ter não sei o quê, aí sim, né? Então, assim, aí tem outra questão também que pega na humanidade, que são as crianças. Há pouco tempo que se reconheceu as crianças como crianças, porque antes começou a andar, já levava para o mato para trabalhar, ficar horas e horas e horas trabalhando. Alguns proibiam os filhos de estudar, porque achava que estudo não ia dar em nada, que não ia prestar para nada. Estudar é uma perca de tempo, né? Estudo não dá dinheiro, estudo é para é para riquinho, é para gente de classe alta. Então, há pouco tempo começou a se investir nas escolas, começou as crianças serem respeitadas e acolhidas em sua questão emocional, sua questão de fragilidade e de dependência, né? A criança andava, pronto, tem que ser dependente. Não pode ficar perto da mãe. Claro que tudo no momento certo. Hoje em dia, com os estudos de psicologia e outras coisas, você vai ver que tem que se respeitar cada etapa. Tem que se incentivar a independência, porém tem que respeitar que é um ser dependente. E quanto é um filhote, quanto é uma criança, ela é dependente dos pais. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Ah, eu queria que você fosse mais independente. Não tem como. A criança ainda não sabe controlar as próprias emoções, não tem como fazer sua própria comida, não tem como limpar sua própria roupa, entre outras coisas que só um adulto consegue fazer. Enquanto o adulto consegue fazer, enquanto a criança não pode e não consegue fazer, ficou doente, ela não pode ir na farmácia comprar o remédio, quem faz isso é o pai e a mãe. Quando ela fica doente, ela precisa de colo, porque fica fragilizada tanto emocionalmente quanto fisicamente esgotada. A sociedade ainda está aprendendo a como lidar com as crianças, que ainda não é o ideal. Porque agora estamos num processo em que a corda está muito solta. Antes apertava demais a corda, agora solta demais. Que é a questão de tudo a criança pode, não pode falar um não, que não é falar não é errado, uma manipulação para tudo. A criança fala que não quer tomar banho, aí você vai lá, tá bom, mais tarde você toma. Não, hora de tomar banho, hora de tomar banho, hora de dormir. Ah, eu não quero dormir, mas está na hora de dormir. Então, tem gente que, para não cansar, ela acaba deixando as crianças fazerem tudo que quer. Só que a criança não sabe que ela precisa de carregar as baterias dela para no outro dia ela estar bem. Quando a criança não dorme direito, no outro dia desanda tudo. Então, a humanidade precisa aprender sobre limites, porque agora teve esse caso do cão-orelha mesmo, dos meninos que torturaram e mataram o animal, o cachorrinho, e os pais poderiam correr atrás
de não passar a mão na cabeça deles. Mas o que eles fizeram? Compraram passagem para ir para os filhos ir para Disney. E olhe lá se não compraram os juízes, se não compraram a justiça para os filhos deles não ter nenhum tipo de punição. Então é isso que está acontecendo. Os filhos fazem perversidades e eles dizem, é só uma brincadeira de criança. E quando o filho faz uma coisa errada, ao invés de ficar do lado da pessoa que foi prejudicada, fica do lado do filho, como se o filho fosse um coitadinho que não tivesse a competência de carregar uma consequência. Eles alejam os próprios filhos. O que é alejar? Emocionalmente, porque você preparar o seu filho para o mundo é ele aprender a lidar com as consequências também das coisas erradas que eles fazem. Então, muitos criminosos, muitas pessoas que cometem, por exemplo, casos como feminicídio. Vamos para esse caso aqui. Ah, não existe feminicídio, isso é uma besteira. Existe crime de bater e já tem isso já no Código Penal e tal, nem precisava dessa Maria da Penha nem nada, né? Tudo bem. Eles falam assim, a Maria da Penha foi uma farsa, ela mentiu e tudo. Mesmo assim que ela mentiu, que foi uma farsa e tudo, ainda assim existem mulheres que apanham de homens. Ainda assim, existem mulheres que vivem num lar violento e elas não conseguem sair desse relacionamento porque elas não têm para onde ir, muitas vezes não têm família para apoiar. É uma estrutura assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Todo mundo vive dizendo essa frasezinha, porque não tem coragem de confrontar o agressor. Eu não estou falando para sair no tapa com o agressor. Não estou falando que você deve sair dando uma de doido de Chuck Norris e sair batendo no cara. Mas ter uma conversa civilizada com a pessoa e falar: olha, isso que você está fazendo é errado. Você precisa parar com esse comportamento. Né? Se você não tem coragem de denunciar, o mínimo que você pode fazer é conversar. Mas é claro que tem uns que não vão aceitar, que não vão ouvir, a gente sabe disso, né? Mas eu vou garantir para você que calados vocês não podem ficar. O que acontece? O que é o feminicídio? É aquele cara que tem aquela visão de que mulheres são inferiores e jamais devem negar a superioridade desse cara, que é o cara que ele só vai na mulher. Ele não vai em outro homem. Tipo assim, não tem coragem de sair no tapa com o cara do mesmo tamanho dele. Aí ele vai para a mulher porque a mulher é fácil de subjugar, é fácil de controlar, é fácil de manipular e tal. Aí ele acha que a mulher é uma peça de carne, um objeto que pode controlar o ir e vir, o direito de ir e vir dessa mulher. Ela não pode estudar, ela não pode ver a família, ela não pode ter amigos. Tudo isso o homem controla. E quando ele é contrariado, aí ele vê essa mulher como uma ameaça. Quando ela começa a questionar, quando ela começa a bater de frente, ela vira uma ameaça. Então, o que esse cara faz? Ele vai para cima dela, bate nela, e quando mata, vai direto no rosto dela. Por quê? Porque o rosto, porque o cabelo, né? É tanto que tem mulher que quando vai brigar com a... Tipo assim, o cara arrumou um amante. Aí essas duas viram rivais, que eu acho a coisa mais ridícula do mundo brigar por causa de homem, né? Mas infelizmente tem umas mulheres que se submetem a esse tipo de coisa, acaba virando amante ou acaba virando mulher de um homem mulherengo, ao invés de ir para cima do Jurandir. Vamos falar Jurandir porque é o apelido mais carinhoso e famoso que agora está tendo. Aí, em vez de ir para cima do Jurandir, questionar o Jurandir, vai para cima da amante. Aí tá. Aí acaba tendo uma briga, aí vão direto no cabelo, no rosto da mulher. Por quê? Porque, segundo no inconsciente delas, né? Se cortar o cabelo, que é aquilo que a mulher tem de mais bonito, ou o rosto, ela nunca mais vai poder ter um namorado, ela nunca mais vai poder ter alguém que se interesse por ela. Então, por isso que tem alguns homens agressores que eles vão direto no rosto da mulher.
o tiro é no rosto. Porque assim, olha, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Então é desse jeito que o cara que pratica feminicídio pensa. Aí o povo fala bem assim, feminicídio é lacração, esse nome aí é uma lacração do feminismo, né? Não é, porque se você for estudar, você vai ver que a pessoa que comete esses delitos do feminicídio é simples, pura, porque ele queria subjugar essa mulher. Porque ela era mulher, na cabeça dele, teoricamente, ele pode controlar uma mulher, fazer o que quiser com a mulher. E acha que, tipo assim, que o corpo de uma mulher é igual touchscreen, que ele pode tocar e fazer o que quiser, e se ela reclamar, ele acha ruim. Ou tá se fazendo de difícil, porque na cabeça dele, toda mulher tem que mostrar os peitos para ele, toda mulher tem que fazer tudo que ele quer. E você vê que tem o mesmo perfil. O agressor, ele é sempre o mesmo perfil de cara. Tem 500 ficantes, aí quando arruma namorada, é 3, 4 namorados ao mesmo tempo, mas eu digo que é o homem mulherengo. Assim como tem a mulher que o povo fica falando, mulher rodada. Eu acho tão feio quando fala isso, mulher rodada. Para mim, homem rodado também existe. Então, não é julgado com o mesmo teor de julgamento que julgam a mulher. Então, assim, homem corrimão de escada e mulher corrimão de escada, que todo mundo passa a mão. Então, vamos botar no mesmo patamar. O que eu quero dizer é que o homem, que ele tem esse padrão, esse perfil, ele já é muito fácil de detectar. Quando você diz não, ele fica com raiva. Quando você não aceita certos tipos de comportamento e você confronta essa pessoa fica agressiva, começa a te tratar mal. Então, aí você vê que essa pessoa tem uma tendência. A gente já liga o sinal vermelho aí. Então, tem muitas coisas na sociedade que está acontecendo. O Freud, ele detectou e explicou muito bem no livro, que tem o livro, né? Mal-estar da civilização humana. E ele fala que a gente, não é possível, gente, a gente está numa época, numa era de gente diagnosticada com 500 mil transtornos, né? Doenças e transtornos de personalidade, rótulos que são colocados, eu não tô desmerecendo, porque eu sei que a ciência, que a psicologia, ela ajuda a gente a entender o comportamento humano. Porém, não é possível que todos aqueles meninos que fizeram tortura com cão-orelha sejam psicopatas. Todos eles têm um transtorno. Com certeza eles têm um transtorno. Não, gente, o transtorno deles, se você perceber bem, é o pai deles, né? Porque toda a vida não foram negados, não foram. Eles acabaram de torturar um cachorro e foram para onde? Foram para os Estados Unidos, foram para a Disney. Isso é transtorno? Isso é psicopatia? Falaram ali no jornalismo que eles transmitiram isso para o Discord, que é aquela plataforma lá, para várias pessoas assistirem ao mesmo tempo. Todas essas pessoas têm transtorno? Ou será que elas têm uma coisa em comum? Falta de limites, perversidade, falta de presença dos pais, negligência, abandono emocional, porque eles tinham tudo, eles têm tudo, essas pessoas têm tudo. Tem um cara lá que foi preso no Discord, que ele também praticava coisas de crime com tortura, com animais e tal. Ele organizava essas reuniões ali, ele foi preso. No maior deboche, ele tratando a polícia, ele respondendo com a cara de deboche, e você vai ver que ele foi criado pela avó e só ficava com a cara no computador. Então, muitas vezes, essas pessoas que são criadas em um ambiente que os pais não estão presentes, e tecnologia e pessoas de idade que não entendem como a tecnologia funciona, você tem ali um adolescente bomba relógio, porque ele vai consumir todo tipo de conteúdo que não presta, sem nenhum tipo de atenção dos pais.
E aí o que que vai acontecer? Ele vai encher a cabeça dele de merda, aí daqui a pouco ele vai entrar nas redes sociais, fazer amizade com gente com merda na cabeça também. Por quê? Porque nessa idade, a idade de procurar amizades, é de se espelhar em alguém, é de ser referência para alguém ou de buscar uma referência para ele, ainda que seja uma referência que não vale nada. Né? É assim que o adolescente se envolve com droga, é assim que o adolescente se envolve com pornografia. Isso é a ausência de cuidado no que esses adolescentes estão vendo, no que conteúdo, com que amizade que eles estão andando. Se você deixar o adolescente fazendo o que ele quer, ele tem uma tendência forte à perversidade, porque ele já vê normalidade, começa a ver ali o amiguinho vendo pornografia, né? Ah, todo mundo vê, não tem nada a ver isso daí não. Aí começa a ver também, começa a fazer a mesma coisa. Então, são comportamentos aprendidos, naturalizados e com aprovação, porque eles querem a aprovação de alguém, ainda que seja uma coisa ruim, ainda que cause dor e sofrimento ao outro. Como tem pouca empatia, às vezes são pessoas que não foram ensinadas sobre empatia. Por quê? Porque a empatia ela não é inata, não. Tem crianças que ela tem empatia sim, maior do que as outras, mas a empatia, boa parte dela, a gente que tem que ensinar. Não é uma coisa que nasce com a pessoa. Tem que ensinar. Você tem que ensinar, por exemplo, a criança puxa o rabinho do cachorro como uma brincadeira. Se você não falar que aquilo ali faz mal, que aquilo machuca, que aquilo ali não é para fazer, ele vai continuar fazendo e fazendo e fazendo, e cada dia mais fazendo e achando que aquilo é normal. É assim que começa uma pessoa a ter falta de empatia. É quando você não chama atenção na hora que ela está fazendo alguma coisa que não é legal para os outros. Uma criança, por exemplo, está com raiva, arremessa o objeto em direção a outra criança ou a uma pessoa. Você não diz nada, você não fala nada e acha bonitinho. Você está criando uma pessoa com tendências a não ter empatia, não ter respeito pelo próximo. Aí você vai lá, é muito fácil chegar e falar que isso é um transtorno de personalidade. Eu não estou desmerecendo a psicologia, nem a psiquiatria, eu não estou desmerecendo isso. Mas agora tudo é transtorno. E nem sempre é transtorno. Aí você vai ter que investigar a infância dessa criança, a adolescência dessa criança, e você vai ver que não se trata de um transtorno, se trata de uma normalização de algo que não foi visto, de algo que não foi inscrito ali naquela criança, naquele adolescente, né? A infância é o lugar certo para ensinar qualquer coisa, porque isso tem que ser observado de pequenininho, e muitos pais, infelizmente, não conseguem observar os filhos, porque eles são muito ocupados, às vezes acabam terceirizando a educação. E tem gente que é porque é muito rica, ela não quer ficar presa, não quer abdicar do tempo dela para cuidar, porque é uma questão assim de acabar com a liberdade deles. Então eles terceirizam e não observam muito se o filho faz alguma coisa de errado, se não faz, e não está nem aí. Então é isso, gente. O que tem acontecido com a humanidade é uma falta de percepção e um olhar do coletivo. As pessoas se conscientizarem a educação dos filhos de pequenininho, as escolas, tudo isso precisa mudar. Não adianta nada falar que é transtorno e medicar. Não adianta só medicar e falar que é um transtorno. Nasceu com tendências psicopáticas, né? E não fazer nada a respeito, né? Tem um documentário no YouTube que se chama A Ira de um Anjo, que é uma menina que ela foi adotada por um casal de pastores e o irmão dela, e ela era agressiva. E ela tinha umas tendências bem psicopatas. Ela batia no irmão, maltratava animais, matava animais. Ela fazia todo tipo de crueldade com o irmão dela. Ele tinha que trancar as portas, tudo, tinha que esconder as facas. Uma menina de 5 anos de idade. Ela tinha problema com
o cunho sexual, né? É um tabu, né? Mas Freud já falou desde o início, somos seres sexuais, né? Nossa energia toda vem da libido. Só que para a gente se voltar para o outro, a gente começa isso na adolescência. Por enquanto a gente é criança, a gente é autocentrado na gente mesmo. Então, nossa libido é toda voltada para nós mesmos, né? A criança que pega e põe objetos na boca porque ela quer explorar, ela conhecer os sentidos. Isso é uma forma de libidização que o Freud fala. Então, quando acontece algo inapropriado para a criança na hora errada, a criança é estimulada a alguma coisa que não é para a idade dela, isso acaba trazendo um transtorno muito grande para essa criança. E é o caso dessa menina do documentário A Ira de um Anjo. Ela foi abusada quando ela era um bebê, o irmão dela, e ela foi deixada vários dias sem comer. Então ela estava cheia de sintomas de toda a violência que ela sofreu com 1 ano de idade, 2 anos de idade. E isso, toda essa ira, toda essa perversidade que ela trouxe à tona, era tudo pela questão daquilo que ela sofreu. E aí levaram ela para fazer um tratamento intensivo, isso lá nos Estados Unidos, anos 80, por aí. Ela fez um tratamento intensivo e conseguiram reverter todo o comportamento perverso dela. Hoje ela é uma pessoa integrada na sociedade, ela é enfermeira, é uma pessoa que tem empatia. Mas por quê? Porque detectou do início ali. Já foi botando ela num tratamento intensivo, especializado para crianças que têm esse problema que ela teve, né? Então, ao invés de pegar a criança e o adolescente e querer matar e querer fazer alguma coisa ruim, não adianta só prender, só punir. Precisa de prestar atenção enquanto é novo. Cometeu crime com animais igual esses meninos, eles tinham que estar fazendo um tratamento intensivo. Perder a liberdade deles, sim. Eles tinham que ter uma consequência para, quem sabe, lá na frente, eles se ressocializarem como pessoas normais, né? Então é isso, gente. Agora, eu não sei se isso é possível, mas eu acho que nem tudo se resolve com remédio, nem tudo se resolve com rótulos, né? A gente precisa prestar atenção no que tipo de sociedade que a gente está formando. Isso daí não vai mudar tão cedo, vai sempre ser isso daí. Porque enquanto o homem, cada um quer procurar os seus próprios interesses, a humanidade vai sempre ter guerra, vai sempre ter morte, sempre ter abuso. Pode criar 500 leis que nada vai mudar.